Minha mãe sempre acreditou que o amor resistia ao tempo. Ela dizia que o envelhecer ao lado de alguém era uma vitória que poucos conseguiam alcançar. Durante anos eu a observei ajeitar o travesseiro do meu pai, preparar o café dele, separar seus remédios, acompanhar cada consulta como se estivesse carregando o próprio coração nas mãos. Casamento é cuidado diário, ela dizia. E eu acreditei, porque ela não apenas falava isso, ela vivia isso. Mas um dia, quando meu pai começou a perder a firmeza nas pernas e a memória falhava nos fins de tarde, algo estranho aconteceu. Ele repetia um nome que minha mãe nunca pronunciou. Um nome dito com carinho, um nome dito com saudade. E aquilo acendeu em mim uma dúvida que nunca tinha existido. Quem era aquela mulher? Antes que eu pudesse perguntar, meu pai piorou. Foi internado. As noites se tornaram longas, e minha mãe continuava firme, sentada ao lado da cama dele, segurando sua mão como quem segura uma vida inteira. Mas, numa dessas noites, alguém entrou no quarto com a naturalidade de quem não precisava pedir licença. Uma mulher. Cabelos grisalhos bem presos, passos firmes. Eu vim ver o João, ela disse, sem olhar para minha mãe. Minha mãe ficou imóvel. Quem é a senhora? Perguntei. Ela respirou fundo. Sou a pessoa que ele amou por 40 anos e nunca deixou de visitar. E naquele segundo, eu entendi o que o tempo faz. Ele só envelhece o corpo. Mas a verdade, essa fica intacta, esperando o dia de ser descoberta. Antes de continuar, meu amor, deixa eu te pedir algo. Comente de qual cidade e país você está assistindo esta história. Seu comentário ajuda muito o canal a crescer e nos aproxima ainda mais. E claro, já deixa o like e se inscreva se essa história tocar o seu coração. Agora, deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Meu pai e minha mãe se conheceram jovens, construíram tudo juntos com o pouco que tinham. Minha mãe abriu mão dos próprios sonhos para apoiá-lo. Ele trabalhava fora, viajando muito, enquanto ela cuidava da casa, dos filhos, da saúde dele, do futuro deles. E por muito tempo eu acreditei na imagem perfeita do casal que atravessou dificuldades abraçado. Mas quando a velhice chegou, começaram os sinais. Pequenos demais para perceber na hora, grandes demais para ignorar depois. Ele desaparecia aos domingos para caminhar. Voltava com um perfume que não era o da minha mãe. Guardava uma carteira antiga que ninguém podia mexer. Ficava nervoso quando alguém perguntava sobre certas cidades em que trabalhou. Minha mãe, coitada, sempre justificava tudo. Ele está cansado. Ele esqueceu. Ele ficou sensível. Ele está velho. Mas havia algo mais profundo ali. Algo que ela não dizia, mas que eu via nos olhos dela. Medo. O medo de que uma mulher que dedicou a vida inteira a um homem descobrisse no fim que nunca foi suficiente. Tudo desabou no dia em que a outra mulher apareceu no hospital. E o silêncio da minha mãe naquele instante foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Os médicos diziam que o esquecimento fazia parte da idade, mas a maneira como meu pai pronunciava aquele nome... aquilo não era confusão mental, era memória, era afeto, era história. Uma história que minha mãe nunca fez parte. O nome escapava sempre ao anoitecer, quando a mente dele parecia voltar para algum lugar que não era a nossa casa. Ele dizia como quem chama alguém que conhece bem, alguém com quem compartilhou risos, segredos, caminhadas. Minha mãe, sentada ao lado dele, fingia não ouvir. Apertava o rosário entre os dedos e encarava a parede branca do quarto, como se encontrasse nela uma forma de não desmoronar. Numa manhã, enquanto ela preparava o café, eu decidi olhar dentro da carteira antiga que ele guardava com tanto cuidado. A carteira, de couro já gasto, tinha o cheiro de anos guardados em gavetas que ninguém mexia. Dentro dela, encontrei papéis dobrados, cartões de visita antigos e uma foto tão amarelada que parecia prestes a se desfazer. Era uma mulher, não era minha mãe. Na foto, ela sorria para alguém por trás da câmera, um sorriso aberto, íntimo, quase cúmplice.
No verso havia uma data, muito antiga, e uma frase escrita com a caligrafia de meu pai. Para nunca esquecer do que o tempo não apagou. O chão faltou sob meus pés. Dobrei a foto, tentando entender o que significava aquilo. Por que ele guardaria algo assim? Por que escreveria uma frase que nem minha mãe, companheira de décadas, inspiraria? Minha mãe entrou na cozinha no mesmo instante. Seus olhos, cansados e atentos, notaram a foto antes que eu pudesse escondê-la. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão, pedindo para ver. Quando viu o rosto da mulher, seus dedos tremeram. Mas ela respirou fundo, como quem já esperava algo assim há anos. Onde você encontrou? Perguntou sem raiva, sem surpresa. Na carteira do pai. Ela assentiu, devagar. Depois, virou a foto e leu a frase. Por um segundo achei que ela choraria. Mas não. Ela apenas devolveu a foto para mim e disse: se ele guardou, é porque essa história nunca acabou. Aquilo me feriu mais do que qualquer lágrima dela poderia. Naquela noite, decidi acompanhar meu pai em uma das consultas. Enquanto esperávamos o médico, ele olhava para a porta do corredor como quem aguarda uma visita. Murmurou o nome de novo. O mesmo nome da foto. A mesma voz suave, cheia de saudade. Que pai? Quem é ela? Perguntei. Ele me encarou por alguns instantes, como se tentasse lembrar quem eu era. Depois abriu um sorriso triste. Ela sempre vem. Vem onde? Aqui. Ou lá. Não sei. Mas ela vem. Meu coração acelerou. Havia algo escondido ali, algo grande, e descobri isso da pior maneira. 2 dias depois, a porta do quarto se abriu. Era ela, a mulher da foto, com cabelos prateados como os da minha mãe, mas postura firme, segura, quase orgulhosa. Ela entrou sem olhar para nós, como quem tem direito de estar ali. Meu pai, adormecido, moveu a mão ao ouvir o som dos passos dela, como se reconhecesse. Minha mãe, sentada no canto, terminou de se levantar, mas ficou imóvel, apoiada na parede. A mulher colocou flores frescas na mesa, ajeitou o cobertor dele com intimidade e beijou sua testa. Quando se virou, finalmente olhou para nós e disse como quem informa algo inevitável. Eu sou a mulher com quem ele passou a vida que vocês não conhecem. Minha mãe fechou os olhos e eu entendi que aquela história estava apenas começando. Os médicos diziam que o esquecimento fazia parte da idade, mas a maneira como meu pai pronunciava aquele nome, aquilo não era confusão mental, era memória, era afeto, era história. Uma história que minha mãe nunca fez parte. O nome escapava sempre ao anoitecer, quando a mente dele parecia voltar para algum lugar que não era a nossa casa. Ele dizia como quem chama alguém que conhece bem, alguém com quem compartilhou risos, segredos, caminhadas. Minha mãe, sentada ao lado dele, fingia não ouvir. Apertava o rosário entre os dedos e encarava a parede branca do quarto como se encontrasse nela uma forma de não desmoronar. Numa manhã, enquanto ela preparava o café, eu decidi olhar dentro da carteira antiga que ele guardava com tanto cuidado. A carteira de couro já gasto tinha o cheiro de anos guardados em gavetas que ninguém mexia. Dentro dela, encontrei papéis dobrados, cartões de visita antigos e uma foto tão amarelada que parecia prestes a se desfazer. Era uma mulher. Não era minha mãe. Na foto, ela sorria para alguém por trás da câmera, um sorriso aberto, íntimo, quase cúmplice. No verso, havia uma data, muito antiga, e uma frase escrita com a caligrafia de meu pai. Para nunca esquecer do que o tempo não apagou. O chão faltou sob meus pés. Dobrei a foto, tentando entender o que significava aquilo. Por que ele guardaria algo assim? Por que escreveria uma frase que nem minha mãe, companheira de décadas, inspiraria? Minha mãe entrou na cozinha no mesmo instante. Seus olhos, cansados e atentos, notaram a foto antes que eu pudesse escondê-la. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão, pedindo para ver. Quando viu o rosto da mulher, seus dedos tremeram. Mas ela respirou fundo, como quem já esperava algo assim há anos. Onde você encontrou? Perguntou sem raiva, sem surpresa. Na carteira do pai.
Ela assentiu devagar. Depois virou a foto e leu a frase. Por um segundo, achei que ela choraria, mas não. Ela apenas devolveu a foto para mim e disse: "Se ele guardou, é porque essa história nunca acabou." Aquilo me feriu mais do que qualquer lágrima dela poderia. Naquela noite, decidi acompanhar meu pai em uma das consultas. Enquanto esperávamos o médico, ele olhava para a porta do corredor como quem aguarda uma visita. Murmurou o nome de novo. O mesmo nome da foto. A mesma voz suave, cheia de saudade. "Que pai? Quem é ela?" perguntei. Ele me encarou por alguns instantes, como se tentasse lembrar quem eu era. Depois abriu um sorriso triste. "Ela sempre vem." "Vem onde?" "Aqui. Ou lá. Não sei. Mas ela vem." Meu coração acelerou. Havia algo escondido ali, algo grande, e descobri isso da pior maneira. 2 dias depois, a porta do quarto se abriu. Era ela, a mulher da foto, com cabelos prateados como os da minha mãe, mas postura firme, segura, quase orgulhosa. Ela entrou sem olhar para nós, como quem tem direito de estar ali. Meu pai, adormecido, moveu a mão ao ouvir o som dos passos dela, como se reconhecesse. Minha mãe, sentada no canto, terminou de se levantar, mas ficou imóvel, apoiada na parede. A mulher colocou flores frescas na mesa, ajeitou o cobertor dele com intimidade e beijou sua testa. Quando se virou, finalmente olhou para nós e disse como quem informa algo inevitável: "Eu sou a mulher com quem ele passou a vida que vocês não conhecem." Minha mãe fechou os olhos e eu entendi que aquela história estava apenas começando. A mulher, que ainda não havia dito o próprio nome, cruzou as mãos no colo e respirou fundo, como quem voltava a um lugar distante demais. Minha mãe permaneceu de pé, apoiada na cabeceira, olhando para ela sem raiva, mas com uma dor quase tranquila. Uma dor antiga, que talvez ela sempre tivesse sentido sem saber explicar. "João vinha me ver sempre às quartas-feiras", ela começou. "Era o dia em que ele dizia que precisava resolver uns assuntos." Minha mãe fechou os olhos devagar. Quarta-feira era o dia em que ela preparava o prato preferido dele e o esperava com o café pronto. A mulher continuou. "Ele chegava com flores simples. Nunca rosas caras. Ele dizia que flores caras pertenciam à sua esposa, não a mim. Eu achava isso bonito. Hoje vejo que era só mais uma forma de dividir a vida." Aquela frase ficou suspensa no ar, pesada demais. "E a senhora nunca quis tirar satisfações?" perguntei. Ela sorriu, mas foi um sorriso exausto. "Filho, quando a gente ama alguém que não é nosso, qualquer migalha parece banquete." Ela baixou o olhar. "E eu me acostumei com as migalhas que ele me dava." Minha mãe engoliu seco. Havia um tremor leve nos dedos dela, mas o rosto permanecia firme. "E por que agora?" perguntei. "Por que aparecer depois de tanto tempo?" A mulher olhou para meu pai, frágil na cama. "Porque ele me pediu", disse. "Na última vez em que esteve lá em casa, ele disse que estava cansado, que achava que não tinha mais muito tempo, e pediu que, se algo acontecesse, eu viesse me despedir." Minha mãe apertou a barra da camisa entre as mãos. A mulher prosseguiu. "Eu disse que não tinha direito de entrar aqui." Ele olhou para mim e respondeu: "Elas merecem saber quem eu fui de verdade." Elas. Minha mãe abriu os olhos nesse instante. Não era minha mulher, não era minha família, era elas. 2 histórias. 2 vidas. 2 amores que ele nunca teve coragem de unir. Nunca teve força de escolher. "Ele me contou tudo", a mulher disse. "Contou da senhora, do casamento, dos filhos, da fé que a senhora sempre teve nele. E disse que, no fundo, sentia que a senhora sempre soube." Minha mãe respirou fundo. O olhar dela se perdeu em algum ponto do quarto. "Eu sabia", ela confessou com uma calma que doeu. "Não tudo, não assim, mas sabia que havia outra parte dele guardada em algum lugar. Eu sempre esperei que fosse apenas saudade da juventude. Nunca imaginei que fosse alguém." A mulher assentiu devagar. Pela primeira vez, havia compaixão no olhar delas. Uma compaixão silenciosa, nascida do sofrimento que ambas carregaram sozinhas por anos.
Qual é o seu nome? Perguntei, quebrando o silêncio. Lina, respondeu. Meu pai murmurou alguma coisa, como se tivesse ouvido. Minha mãe se aproximou da cama e ajeitou o travesseiro dele. Lina levantou e fez o mesmo do outro lado. Durante alguns segundos, as mãos das duas quase se tocaram enquanto cuidavam do mesmo homem. Uma imagem simbólica demais para ser ignorada. Eu não vim aqui para roubar nada, Lina disse. Não vim pedir reconhecimento nem perdão, só queria vê-lo mais uma vez. Minha mãe se virou para ela cansada. O que houve nesses 40 anos, Lina? Perguntou. O que ele buscava na senhora que não encontrou aqui? Lina demorou para responder. Ele buscava leveza, disse por fim. Comigo ele não era marido, pai, chefe de família. Era só João, um homem querendo respirar. Depois completou. Mas ele voltava para casa porque, apesar de tudo, amava você. Minha mãe sorriu com tristeza. Amar não é voltar, respondeu. Amar é ficar. E foi a primeira vez que Lina abaixou a cabeça. Eu, ali no meio das duas, senti como se estivesse ouvindo a confissão de duas vidas inteiras. Nenhuma delas culpada. Nenhuma delas inocente. Apenas duas mulheres que envelheceram dividindo o mesmo homem, sem jamais terem escolhido isso. Do lado de fora, ouviu-se o barulho do carrinho de medicação. A enfermeira se aproximava, e com ela, a sensação de que o tempo do meu pai estava diminuindo. O relógio marcava o fim de alguma coisa. Mas o quê? Ainda não sabíamos. A enfermeira entrou no quarto com passos apressados, puxando o carrinho de medicação. Ela percebeu o clima pesado no ar, mas não perguntou nada. Apenas cumpriu seu trabalho com o silêncio respeitoso de quem sabe que está presenciando algo íntimo. Ele está entrando na fase mais delicada, ela avisou. Seria bom que todos os assuntos pendentes fossem resolvidos. As duas mulheres se entreolharam. Lina, com culpa silenciosa. Minha mãe, com dor contida demais para caber no corpo. Quando a enfermeira saiu, eu decidi quebrar o muro que ainda restava entre nós. Lina, você disse que conviveu com o meu pai por 40 anos. Sim. E nunca teve filhos com ele? A pergunta saiu antes que eu conseguisse filtrar. Minha mãe arregalou os olhos, surpresa. Lina respirou fundo, apoiando as mãos no encosto da cadeira. Não, respondeu depois de alguns segundos. Ele não queria. Dizia que não podia dar a mim o que não conseguiu dar à própria família. Minha mãe levou a mão ao peito, como se aquela frase tivesse acertado um ponto sensível demais. Lina não percebeu. Continuou. Mas ele deixou algo comigo. Havia algo estranho na maneira como ela disse isso. Um peso. Um segredo. O quê? Perguntei. Lina abriu a bolsa e retirou um envelope antigo, amarelado nas bordas, selado com aquele cuidado que alguém só tem quando sabe que não estará presente para explicar depois. Ele me deu isso na última vez em que esteve comigo, disse. Pediu que eu entregasse apenas quando o momento chegasse. Minha mãe ficou imóvel. Momento? Ela perguntou. O momento em que ele não pudesse mais falar por si mesmo. Aquele instante congelou o quarto. Cada batida do monitor cardíaco do meu pai parecia marcar o ritmo do que estava prestes a acontecer. A senhora quer que eu abra? Lina perguntou. Minha mãe hesitou, mas depois assentiu. Lina rasgou o envelope com cuidado, como se temesse machucar algo sagrado. De dentro, tirou 3 páginas dobradas e uma fotografia recente. Meu pai ao lado de Lina, sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Minha mãe desviou os olhos. Lina começou a ler. Se você está lendo isso, é porque eu já não posso me explicar com a voz. Então, preciso me explicar com a verdade. A mão da minha mãe começou a tremer. Lina continuou. Eu amei 2 mulheres na vida. E amei as 2 errado. A primeira porque coloquei sobre ela o peso de ser tudo para mim. A segunda porque pedi que se contentasse com tão pouco. Nenhuma delas merece a mentira que carreguei. O silêncio era tão profundo que até o ar parecia ouvir. Sei que vocês nunca se escolheriam, mas eu escolhi as 2. E esse foi o maior erro da minha vida. Lina engoliu seco antes de ler a próxima parte. Peço que não briguem entre si. Peço que se perdoem, não por mim, mas por vocês. O tempo é curto e a velhice não devolve nada, só cobra. Minha mãe cobriu a boca com a mão.
O que deixo para Lina não é riqueza, é memória. O que deixo para minha esposa é gratidão. Ela carregou minha vida, mesmo quando a vida me arrastou para longe. Lina parou de ler. Os olhos dela marejaram. Minha mãe chorava em silêncio, como quem finalmente vê se confirmarem as suspeitas que sempre evitou encarar. Tem mais uma página, Lina disse com a voz embargada. Mas antes que pudesse continuar, o monitor cardíaco deu um aviso mais grave. A enfermeira correu de volta, depois outra, depois um médico. Meu pai começou a perder a estabilidade. As máquinas apitaram, os passos ficaram apressados, vozes se sobrepuseram. Lina foi para um lado, minha mãe para o outro. Eu fiquei no meio, segundos que pareciam horas, horas que pareciam o fim. Até que a porta se fechou, e o médico saiu com o rosto sério demais. Estamos tentando estabilizar, mas é bom se prepararem. Minha mãe começou a tremer. Lina levou a mão ao peito. A carta tremia nas mãos dela. E o que estava escrito na última página ainda não foi revelado. O médico ainda estava no corredor quando minha mãe deslizou pela parede até sentar no chão. Os ombros dela tremiam, mas ela não emitia nenhum som. A dor mais profunda é sempre silenciosa. Lina, ao ver a cena, hesitou antes de se aproximar. Sabia que não tinha o direito de tocar nela, mas também sabia que aquela dor era metade dela também. Dona Helena, Lina tentou dizer. Minha mãe ergueu o rosto. O olhar dela estava quebrado, mas firme. Entre, ela pediu. Ele tem o direito de ver quem fez parte da vida dele. Toda ela. Fomos todos para dentro. As máquinas cercavam meu pai como uma tentação de permanência. O peito dele subia devagar, como se lembrasse que ainda precisava respirar. A enfermeira ajeitou os fios com cuidado e nos olhou com aquele respeito que só quem convive com despedidas todos os dias consegue ter. Fiquem com ele, disse. O tempo está se fechando. Minha mãe segurou a mão direita dele. Lina segurou a esquerda. E eu fiquei atrás, observando as duas mulheres que envelheceram por causa do mesmo homem, sem jamais terem se cruzado até aquele momento final. A carta ainda tremia entre os dedos de Lina. Eu preciso terminar. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Ela abriu a última página, era a mais curta. Se algum dia vocês duas estiverem no mesmo lugar, é porque meu silêncio acabou. Peço perdão a cada uma. Peço paz para mim. E peço que, se puderem, se vejam sem ódio. Não fui inteiro para nenhuma. E mesmo assim vocês me amaram. Isso é o que me salva no fim. Lina fechou os olhos. Uma lágrima caiu sobre o papel. Minha mãe respirou fundo, como quem absorve um golpe que já esperava, mas nunca tinha encarado de frente. Ela aproximou o rosto do dele e disse baixinho: Você me devia a verdade, mas não me devia o amor? Esse você deu como conseguiu? Lina também se inclinou. Vá em paz, João, eu te deixo ir. Foi nesse instante que o monitor fez um som mais longo, mais grave, mais definitivo. O médico voltou sem correr. O olhar dele já dizia tudo. Ele se foi. Minha mãe apertou a mão dele até os nós dos dedos ficarem brancos. Lina caiu sentada, como se as pernas tivessem cedido. Eu respirei fundo pela primeira vez em minutos, e a respiração veio como um soluço. Mas não houve gritos, nem desespero. Foi uma despedida madura, amarga, tão humana quanto possível. Depois de alguns minutos, minha mãe se levantou e caminhou até Lina. O que aconteceu em seguida foi a cena mais inesperada da minha vida. Minha mãe estendeu a mão para ela. Lina olhou surpresa e segurou. Ele foi sua dor também, minha mãe disse. Não vou ser sua inimiga. Não hoje. Lina desabou no choro, mas um choro contido, de décadas aprisionadas. As duas mulheres se abraçaram. Não era amizade, não era perdão completo, era reconhecimento, era humanidade. Saímos do hospital ao amanhecer. O céu estava de um azul pálido, como se o mundo tivesse envelhecido um dia inteiro em poucas horas. Na calçada, Lina abriu a bolsa e me entregou algo. Ele pediu que você recebesse. Era a carteira antiga. A foto amarelada estava lá dentro. Só que agora havia algo mais. Uma foto recente com minha mãe e ele, sorrindo no aniversário de bodas. Ele guardou as duas histórias, as duas vidas. Lina colocou a mão no meu ombro. Não o odeie, pediu.
O coração dele era maior do que a honestidade que ele tinha para lidar com ele. Minha mãe entrou no carro sem dizer nada. No caminho de volta, ela finalmente falou: Ele me traiu, sim, mas também me amou. O erro dele não apaga a vida que construímos. Ela olhou pela janela. Amar alguém imperfeito é o único amor que existe. E naquele dia, ao enterrar meu pai, eu entendi algo que a velhice revela sem piedade. Ninguém envelhece só. Mas quase ninguém sabe que histórias carregam os outros enquanto envelhecem. Quando finalmente voltamos para casa, o silêncio pareceu maior do que qualquer ausência. Minha mãe colocou o casaco no cabide, apoiou as mãos na mesa e ficou ali parada, como se buscasse dentro de si a força para continuar. Eu a observei em silêncio, percebendo algo que nunca tinha entendido antes. O amor dela por meu pai não era ingenuidade, era escolha. Uma escolha que ela manteve mesmo quando ele não soube fazer o mesmo. No dia do enterro, Lina ficou à distância, segurando um único girassol. Minha mãe a viu, e por um instante pensei que pediria para ela ir embora. Mas não, ela apenas inclinou a cabeça em reconhecimento. Não houve abraço, nem aproximação. Apenas o respeito entre duas mulheres que carregaram o mesmo peso, cada uma à sua maneira. Nenhuma venceu, nenhuma perdeu. Ambas sobreviveram ao amor que dividiram sem querer. À noite, quando ajudei minha mãe a se deitar, ela segurou minha mão e disse algo que nunca esquecerei. O erro dele não define quem eu fui, nem quem eu vou ser agora. E eu soube que, apesar da dor, ela finalmente estava livre. Não do passado, mas da mentira que o passado insistia em carregar. E às vezes, isso é tudo que alguém precisa para recomeçar.